Trouxe a Bíblia? Abra, por favor, no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo de número 3 hoje. Capítulo de número 3. Jonas, capítulo de número 3. Nós chegamos hoje à quarta parte, dessa série. E nós vimos Jonas fugindo de Deus. Depois nós vimos Jonas sendo cercado por Deus, que foi a sua procura. Nós vimos também no culto passado Jonas orando ao Senhor dentro da barriga do grande peixe, reconhecendo a grandeza de Deus. E hoje nós veremos aqui no capítulo de número 3 algo que nos lembra um versículo que certamente é muito conhecido de todos, Jó capítulo 42, versículo 2, onde Jó responde ao Senhor dizendo assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então esse versículo é muito conhecido, mas cito aqui ele nesse momento apenas para que você saiba que nós vamos falar sobre isso nessa noite. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, amém? Jonas capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estar aqui nessa noite, em tua casa, em tua presença, para mais uma vez te louvar, te adorar, bendizer teu santo nome, dizer que tu és santo, justo, fiel, e a tua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre. Nós te exaltamos, Senhor, e nós pedimos que fale conosco, fale aos nossos corações. Conheces cada um de nós, então fala individualmente, nos fala também coletivamente, nos guia como igreja do Senhor. Que possamos sair daqui não da mesma maneira como entramos, mas que possamos sair transformados, cheios da tua doce presença, movidos pelo teu Santo Espírito, a fazer a tua vontade. Nós oramos e repreendemos tudo que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos, Senhor, e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, tendo Jonas fugido de Deus e tendo sido encontrado por Deus, e no último culto nós vimos Jonas numa oração voltada a Deus, onde Jonas reconhece a grandiosidade de Deus, onde Jonas consegue ali reconhecer o favor de Deus, o livramento de Deus. Nós chegamos agora aqui
a um ponto onde o Senhor concederá a Jonas uma segunda chance. Nós vimos no início do livro que Jonas foi comissionado por Deus a pregar e levar a mensagem da parte de Deus ao povo de Nínive, um povo cruel, um povo perverso, cuja maldade havia chegado até a presença do Senhor. Então Jonas é comissionado a levar aquela mensagem, que poderia trazer juízo ao povo de Nínive, ou que poderia também fazer com que eles pudessem se arrepender. Jonas então rejeita isso, foge, e depois é achado por Deus, e agora recebe da parte de Deus uma segunda chance. Algo que nós podemos pensar aqui para início é que a nossa sociedade, por exemplo, quando alguém que cometeu um crime ou fez algo muito perverso, algo mal, quando essa pessoa recebe uma segunda chance, nós temos como, de ordem geral, que essa segunda chance ela vem justamente carregada de perdão. Na verdade, está se recebendo essa segunda chance porque lhe foi concedido, então, perdão. O novo comissionamento, em geral, ele vem acompanhado de perdão. Nem sempre um perdoado receberá uma segunda chance, mas, em geral, quem recebe uma segunda chance é porque foi perdoado. Então, nós vemos aqui que, claramente, Deus perdoou Jonas, ao ponto que esse profeta justamente recebe essa nova chance da parte de Deus para que cumprisse o que o Senhor já havia lhe comissionado lá no início do livro. Na oração de Jonas, que nós vimos no capítulo passado, há muitas palavras que engrandecem o nome do Senhor verdadeiramente. Jonas se coloca em uma posição onde realmente ele glorifica a Deus. Ele está impactado pelo livramento que o Senhor lhe concedeu. Então ele manifesta ali palavras de exaltação ao nome do Senhor. Porém, até comentei no culto passado, nos parece que falta alguma coisa na oração de Jonas. E o que nós percebemos que parece que falta na oração de Jonas, para alguns estudiosos da Bíblia, alguns comentaristas, essa questão ela está ali implícita. Mas precisamos admitir que de forma clara, nós não encontraremos ali palavras de arrependimento. Nós não encontramos com clareza na oração de Jonas palavras de arrependimento. Em alguns momentos, Jonas parece demonstrar mais que ele se vê na obrigação de devolver algo ao Senhor, pelo favor que ele obteve, pelo livramento que ele obteve. Então parece que ele está mais pressionado, porque o favor foi tão grande que ele se sente na obrigação de devolver algo. Parece que esse é o sentimento de Jonas. Para muitos está aqui justamente implícito o arrependimento de Jonas. Há um comentarista que ele diz assim, o Matthew Henry, ele fala: Jonas deve ser testado se ele realmente se arrependeu ou não da sua desobediência anterior, e se recebeu o bem precedido pelo seu estranho castigo e pelo seu estranho livramento. O que ele quer dizer com isso? Ora, Deus conhece o coração de Jonas, mas algo precisa ser demonstrado. Deus conhece os nossos corações, mas em geral, Ele busca ou Ele nos leva a fazer demonstrações daquilo que há em nós. Quer seja as coisas boas, quer seja as ruins também. Elas acabam saltando de nós. A palavra diz, por exemplo, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a gente deixa saltar aquilo que está dentro de nós. Então, de alguma forma, parece que Deus quer demonstrar aqui que Jonas está arrependido, ou não. E como Deus faz isso? Como Deus nos coloca aqui diante do fato de que Jonas pode estar ou não tendo recebido ali todo aquele cerco, vamos dizer assim, da parte de Deus. Se Jonas está arrependido ou não, Deus faz isso justamente comissionando Jonas novamente, dando a Jonas uma nova
oportunidade. Jonas, ele não havia oferecido chance alguma aos ninivitas. Ele foge, ele rejeita o seu chamado, mas o Senhor concedeu a Jonas uma nova chance. Jonas não queria ir até Nínive, tenta fugir para Tarsis, mas Deus quer que ele vá até Nínive, a despeito do seu coração endurecido. Isso nos mostra, meus irmãos, que independente daquilo que nós queremos, Deus tem os seus desígnios. Deus tem as suas decisões. E Ele quer fazer cumprir e demonstrar as suas decisões. Muitas vezes nós fazemos tal qual Jonas. Tomamos os nossos caminhos para Tarsis. Tentamos fugir dos chamamentos de Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade e soberania, muitas vezes nos impulsionará novamente para aquilo ao qual Ele nos comissionou primeiramente. É claro, não sem providências, não sem repreensões, isso é necessário, mas de alguma forma o Senhor muitas vezes buscará nos direcionar novamente. É claro, há pessoas que não terão uma nova oportunidade. Então não dá para a gente ficar arriscando, dizendo assim, não, se eu errar ou se eu fugir agora, lá na frente o Senhor me dará uma nova oportunidade. Porque sabemos também que Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. E pode ser que não sejamos lá na frente, eu ou você, a fazer aquilo que o Senhor nos chamou hoje, e nós estamos nos negando. Porém, é possível também que Deus faça assim, porque o coração de Deus, a vontade de Deus, ela não é igual a nós. Nós temos muito mais dificuldade em dar novas oportunidades. Mas Deus, que nos conhece, e nos conhece muito bem, e sabe perfeitamente quando estamos arrependidos ou não, Deus não tem dificuldades em conceder novas oportunidades, porque Ele bem pode fazer e Ele bem conhece todos nós. Então é compreensível que alguém nos olhe em alguma dificuldade e de repente pense assim, olha, eu não tenho muita confiança novamente em você. E de alguma forma nós precisamos até considerar que, humanamente falando, nós também somos assim. Talvez nós tenhamos dificuldade em dar novas oportunidades a outras pessoas na nossa vida, por exemplo. Agora, o que eu quero que fique claro aqui é que Deus não tem essa dificuldade. Porque quando Ele quiser, se Ele quiser, tendo conhecido o coração de cada um de nós, Ele pode dar. E por isso temos que também nos resignar quando nós vemos Deus concedendo oportunidades a alguém que talvez nós não achamos que deveria ter. Por isso Deus faz conforme o que Ele quer. Porém, meus irmãos, Deus, Ele produz antes em nós, como eu disse, arrependimento. E nos oferece sim uma nova oportunidade, mas mediante arrependimento. A vida cristã, então, ela é na verdade, muitas vezes, uma série de recomeços. Às vezes a gente vem daquela semana assim bacana, assim que a gente estava cheio de Deus, fazendo as coisas, buscando fazer tudo certinho. Aí de repente a gente entra numa outra semana e já não está tudo tão bem, já não fazemos tão bem, já não conseguimos cumprir adequadamente e muitas vezes a gente se sente mal. Só que isso não pode nos fazer achar que é impossível a Deus nos conceder um novo momento e uma nova oportunidade. Porém, sempre mediante um coração arrependido, e assim Deus faz. Então Deus pode conceder. Talvez estejamos aqui nessa noite com uma desconfiança com relação a nós mesmos. Se Deus nos daria uma nova oportunidade, se Deus nos faria recomeçar, nós não podemos esquecer de quem Deus é. Ele pode dar uma nova oportunidade, segundo a sua vontade, mas buscará encontrar em nós arrependimento. Esse é o teste de Jonas. O Senhor determina então que Jonas vá pregar. E o texto nos diz, versículo 2,
vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. O chamamento de Deus no capítulo 1, a expressão lá é: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Agora, no capítulo 3, versículo 2, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Parece aqui que a ênfase de Deus agora é maior sobre o fato de que Jonas precisa fazer exatamente o que Deus quer. Parece que Deus fechou um pouquinho aqui a mensagem a ele. Jonas, será que você vai fazer agora novamente da mesma forma, ou será que agora você vai me obedecer? Mas eu quero deixar bem claro a você. Você vai pregar o que eu lhe ordenei. Você vai falar a mensagem que eu lhe darei. Porque no capítulo 1, a palavra é: e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E quando Deus fala que pregue contra ela e dá o motivo pelo qual Jonas tem que pregar contra ela, parece que fica um pouco aberto. Não tão aberto quanto Jonas achou, a ponto de ter que fugir para o outro lado e rejeitar. Mas talvez haveria aqui uma possibilidade de Jonas, entendendo, colocar talvez até as suas palavras, claro, direcionado por Deus. Mas agora não. Agora, mais ainda, Deus quer que sejam pregadas as suas palavras, a mensagem que Ele dará. E isso aqui então nos traz uma consciência de que o profeta ele não deverá jamais levar uma mensagem criada por ele mesmo. Aqueles que pregam a mensagem de Deus, eles pregam a mensagem de Deus, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é suficiente. Devemos pregar, hoje que temos a Bíblia, devemos pregar a Bíblia, somente ela e toda ela, e nada além dela, porque essa é a mensagem. E nós precisamos ter essa consciência. A mensagem de Deus, ela é suficiente para os homens. O homem muitas vezes tem tentado, na intenção de tornar o Evangelho, a mensagem de Deus, mais agradável, mais palatável, tem tentado colocar elementos, algo que a torne possivelmente mais doce. Outros a esquecem completamente. Abre a Bíblia, leio aqui um versículo, 2 versículos e fecho a Bíblia e vou me embora falar agora um monte de coisa diferente daquilo que está na palavra. Mas não, meus irmãos, nós temos a responsabilidade de pregar a mensagem que vem da parte de Deus. Todos nós. Na última quarta-feira nós recebemos aqui, da parte do apóstolo Paulo, algumas orientações, sobre esse encorajamento a pregar. Temos que ser encorajados, temos que ser movidos, mas principalmente nós precisamos pregar a palavra. Pode ser que em um dado momento seja mais curta, mas que seja a palavra. Pode ser que tenhamos uma oportunidade de falar mais tempo, mas que seja a palavra, e nunca além da palavra. Tenhamos esse cuidado. É essa então a orientação que vem a Jonas. É esse então o comissionamento que vem a Jonas. Nos versículos 3 e 4, nós vamos ver então o resultado dessa pregação. Olha o que o texto diz. Versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Bom, embora tivesse a priori se arrependido de desobedecer a Deus, e agora o texto nos esclarece, Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Agora, no seu segundo comissionamento, Jonas obedece.
Ele vai fazer a vontade de Deus. Ele vai levar a mensagem que o Senhor lhe entregou. Então, embora tenha aí possivelmente se arrependido, Jonas é muito contraditório. Ele é um personagem contraditório. Na verdade, o livro de Jonas, ele nos carrega inúmeras contradições. Jonas, no barco lá, ele não ora, quem ora são os pagãos. Ele está fugindo, os caras estão querendo se aproximar de Deus. Daqui a pouco ele prega, as pessoas se arrependem, ele tem raiva de que a sua pregação deu certo. Então, o livro nos mostra essas muitas contradições da parte do homem, quando não entende ali, então, a vontade de Deus. Jonas vai estar aqui pressionado, porque o seu desejo é que Nínive seja destruída. O livro acaba nos revelando é que mesmo Jonas estando muito grato a Deus pelo seu livramento e decidindo agora obedecer, a sua obediência aqui, ela não é uma obediência profunda, de coração, porque Jonas não está alinhado com o desejo, com o propósito de Deus. E há muita diferença, meus irmãos, quando a gente obedece por obedecer, quando a gente obedece alinhado com um propósito, com um pensamento. Às vezes acontece, sei lá, na nossa empresa. Tem dia que a gente está lá só para bater o ponto, fazer as coisas só porque tem que fazer, né? Aqui não acontece não, né? Mas outras igrejas, coitados do povo de lá. A gente vai lá e só faz o que tem que fazer. Mas eles não estão ali fazendo de coração, alinhado, com o desejo realmente, assim, sabe? Que as coisas dê certo. Em casa, né? Hoje a gente não está com as crianças aqui, né? Eles vão escapar da puxar de orelha, mas em casa, às vezes a mãe, o pai, né? Diz assim, vai lá, faz isso aqui. O menino vai bicudo fazer. Vai, faz bicudo, porque tem que fazer. E nunca faz 1 milímetro além daquilo que foi mandado. Tem que lavar, cada um lava sua louça do almoço. Chegue lá, leva seu prato, seu talher e lava estritamente a sua louça. Nem um pratinho a mais, nem um talherzinho a mais. Essa é uma coisa que eu tenho um constrangimento comigo, assim. Eu gosto de, mesmo que não dê para eu lavar tudo, eu quero lavar um pouquinho a mais, assim, sabe? Sair de lá deixando claro que eu me esforcei um pouquinho mais do que era para fazer. Mas a gente acaba sendo assim. Não dá nem para a gente criticar muito Jonas, não, porque muitas vezes nós somos assim. Então nós vemos que Jonas vai cumprir. O texto nos diz que Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi para Nínive, provavelmente foi até muito depressa para lá. E aqui tem mais uma amostra da contradição de Jonas. A cidade de Nínive era a maior cidade do seu tempo, era maior que a Babilônia. O texto nos diz que, além de ser uma cidade muito grande, diz que era necessário 3 dias para percorrê-la. E depois vai nos dizer que Jonas percorreu ela durante 1 dia. Aqui há 2 possibilidades, né? Ou Jonas conseguiu correr, e literalmente correr por ela, passar por ela em 1 dia só, passou o dia correndo pela cidade, ou ele cumpriu tudo que dava para fazer em 1 dia, ou seja, faltou um pedaço da cidade. E aí algumas pessoas, né, ou muitas pessoas na verdade, porque é provável que em Nínive tivesse cerca de 600 mil habitantes. Então, algumas pessoas não tenham recebido diretamente da parte dele a mensagem. Além disso, a mensagem é muito curta. Minha versão diz, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Algumas outras versões trazem, daqui a 40 dias Nínive será subvertida. Essa mensagem no hebraico, ela só tem 5 palavras. E Jonas saiu, literalmente, né, como o pessoal gosta de pensar evangelismo assim, erradamente, né, lançando a semente, assim Jonas saiu.
falando na cidade, andando e falando. E ele saiu justamente jogando, e literalmente jogando, sem ver onde ia cair essa semente. Então é provável que Jonas tenha ido para lá muito rápido. Jonas foi vomitado por um grande peixe ainda no litoral, então ele tem que ir até Nínive. Chega em Nínive, ele vai percorrer a cidade, prega tudo aquilo ali muito rápido, ele passa apenas um dia lá, levando essa mensagem, uma intensidade muito grande para poder falar por esse tempo, e percorre ali certamente muito acelerado. E talvez, meus irmãos, no coração de Jonas, esse personagem contraditório que nós temos aqui na Bíblia, está ali a ideia de que vai dar certo. Vai dar certo o quê? Eu vou poder me limpar com Deus, porque eu obedeci. Ele não vai dizer que eu desobedeci, porque eu fiz. Ele não disse que era para eu vir para cá e falar essa mensagem que ele me desse. Está aqui, estou fazendo. Não vai dizer que eu não fiz, né? Aquela coisa de gente que só faz o básico. Eu fiz, porém, não tem culpa não, se a mensagem era curtinha, se nem todo mundo ouviu, se nem todo mundo se arrependeu, não tem culpa não. Então é provável que era isso, e depois lá no capítulo 4 isso fica para a gente bem fortalecido. Mas aqui vamos tratar hoje como uma possibilidade. É provável que isso que alimente o coração de Jonas. Ele quer se limpar com Deus, porque ele está grato, de fato, porque Deus o livrou. Então, no capítulo 2, versículo 8, diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis menosprezam a misericórdia. Versículo 9: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então, ele havia firmado um compromisso com Deus. E ele quer pagar. Ele quer pagar. Porém, parece que o seu coração ainda não mudou a ideia com relação aos ninivitas. Ele ainda quer que o juízo venha da parte de Deus sobre aquele povo. Ele ainda quer que esse povo seja, de alguma forma, punido por Deus. Mas, meus irmãos, vejam como Deus cumpre os seus desígnios. Veja como Deus cumpre aquilo que Ele quer, independente de nós. A palavra aqui, que é traduzida no português, aqui na minha versão para destruída, mas em algumas versões traz a palavra aí, subvertida. Essa palavra no hebraico ela é muito interessante, porque ela tem duas possibilidades. Ela pode ser uma subversão no sentido de uma cidade virada. Esse termo ele é usado lá em Gênesis 19, 25, para falar de Sodoma e Gomorra. Então, uma cidade revirada completamente, destruída. Então, ele tem esse sentido. E talvez Jonas, enquanto passasse e falava, na sua cabeça vinha: daqui a 40 dias Nínive será justamente destruída, né? Que como traz aqui a minha versão. Talvez esse fosse o pensamento de Jonas. Eu vou pregar, não vai dar tempo desse pessoal se arrepender e realmente a cidade será destruída. Mas apesar desse sentimento da parte de Jonas, essa palavra ela também tem um outro sentido. Ela pode significar também transformado, mudado. E é exatamente isso que acontece em Nínive. Por quê? Porque uma vez que a população de Nínive se arrepende e se volta para Deus, ela de fato é subvertida. Mas agora no sentido de transformada, mudada. Porque agora há pouco eles estavam sendo condenados. Eles estavam condenados à morte, à destruição. Mas agora a sua situação muda. Eles receberão da parte de Deus o perdão. E eles escaparão justamente da morte. A misericórdia de Deus recairá sobre eles. Meus irmãos, aqui nos cabe uma grande reflexão. Nós, enquanto igreja, mesmo nos dias de hoje, muitas vezes tem nos faltado compaixão. Às vezes nós estamos com a mensagem que fala subversão, que fala que alguém, que um grupo poderá ser subvertido. Mas justamente tal qual Jonas,
carrega esses dois sentidos. Se receberem, se arrependerem, serão salvos. Mas se não se arrependerem, serão condenados. Não é uma mensagem que cabe apenas aos outros. Coube a nós também. Se no Senhor estamos sendo salvos realmente no Senhor, por Ele, pelos méritos de Cristo na cruz. Mas, muitas vezes é o nosso coração que carrega a mensagem, de alguma forma, sem compaixão, na expectativa de que alguém não seja salvo. É algo que nós precisamos refletir, porque às vezes o nosso coração está tão endurecido contra alguém, contra um grupo, contra um pensamento, que nós endurecemos o nosso coração à possibilidade de que essa pessoa ou essas pessoas sejam salvas também. Nós nos trancamos e de repente trancamos até a mensagem da parte de Deus. Criminosos, assassinos podem ser salvos. Qual é o nosso papel? Lhes dar a condenação? Não. De alguma forma, assim como todo pecador, ele já tem a condenação na mão. O nosso papel é pregar a mensagem que salva. Esse é o nosso papel. Para que de alguma forma possam ser eles subvertidos, transformados, mudados, se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Somos muito atacados pelo movimento LGBT, né? Por uma corrente de pensamento. Somos. Porém, é nosso papel condená-los ao inferno ou é nosso papel pregar a mensagem? A gente não está falando com isso uma concordância de ideia. A gente não está falando com isso de uma aceitação. Mas a gente está falando do nosso papel. Os pecados continuarão sendo condenados. Certamente. E precisamos fazer isso. Mas nós não condenamos por nós mesmos pessoas. Um familiar seu que deu muito trabalho e de repente você mesmo já está dizendo: esse não tem jeito. Esse não tem jeito. Qualquer que seja, meus irmãos. Qualquer que seja. Políticos, né? Um monte aí. Dá muito trabalho. Condene as ideias, condene os pensamentos. Mas se há a oportunidade de pregar a palavra de Deus, pregue a palavra. Para que, se possível, se arrependam. Se arrependam. Jonas está cometendo justamente o erro que muitos de nós cometem nesse tempo. Jonas, nacionalista, defensor do seu povo, ele entende que um outro povo não tem que ser salvo, porque, de alguma forma, aquilo poderia ser um problema para eles. Ele só está pensando em si e no seu povo. É isso que fazemos muitas vezes. Pensamos em nós, no nosso povo, em nós mesmos, e esquecemos da nossa missão, do comissionamento que o Senhor nos deu. Mas nós não podemos esquecer que Deus não tem os seus planos frustrados. Deus seguirá buscando alcançar corações, mentes, vidas. Continuará. Ontem a gente teve lá uma situação bem interessante. Seu amigo Valdeir, né? Ele conhece bem um monte de gente aí das quebradas, né? Aí a gente tava lá, tal, aí ele encostou. Não sei se ele falou para mais alguém, né? Ele falou comigo, falar com vocês, vai ficar na internet, todo mundo vai saber. Aí ele encostou e falou para mim assim: pastor, aquele rapaz ali que é o dono aí da quebrada, né? Ele era mais arrumadinho assim, né? Aí eu falei: é mesmo? É. Tava lá um monte de gente, usuário de drogas, que de alguma forma, quando consegue um troquinho, se não com ele em outro lugar, mas se ele é mais referência ali,
compram com ele mesmo. Então, ele de alguma forma causa dano àquelas pessoas que nós estávamos ali tentando levar eles o Evangelho. O trabalho estava sendo feito com essa intenção. Mas nós não podemos olhar para ele somente com essa perspectiva. Por quê? Porque ele também é alguém que carece da graça de Deus para que seja salvo. Porque ele faz o mal a eles, mas eles também fazem mal a si mesmos. Ele também faz mal a si e nem sabe, ou nem percebe. Porque nós somos assim nos nossos pecados. Nós fazemos mal a nós e aos outros por conta dos nossos pecados. E em geral, estamos como quem não percebe isso. Mas aqueles a quem o Senhor abre os olhos, precisam todos estar atentos é a mensagem de Deus que salva o mundo. É o Evangelho que transforma os corações e nós precisamos entender isso. E assim, Deus está buscando subverter, no sentido de mudar os corações. Porque a vontade dele é que todos sejam salvos. É o que a palavra nos diz. Então essa é a vontade dele. Não cabe a nós segregar, dizer quem não merece ser salvo. Não é a nossa incumbência. Combatamos ideias. Jonas tinha toda a liberdade de não concordar com as ideias dos ninivitas. Vamos além. Jonas não deveria concordar com as ideias dos ninivitas, mas não cabia a Jonas dizer, mas eu não vou para lá, eu não vou pregar, porque eu não quero que eles sejam salvos. Você entende como isso cabe em nós? Nós não devemos concordar com aquilo que é errado. Nós não devemos participar. Nós não devemos abraçar e nem devemos baixar a nossa guarda. Mas não compete a nós dizer assim, não serão salvos. Não. Nosso papel é pregar o Evangelho para que sejam salvos. Sempre. Esse é o nosso papel. Amém? Amém. Dito isso, os versículos 5 a 9 nos mostram justamente o arrependimento dos ninivitas, quando a misericórdia de Deus os alcança. Diz o texto, versículo 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Ele fez um decreto, olha o que o decreto diz. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. E ele conclui dizendo, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. O mesmo Deus que se irou contra a maldade dos ninivitas, agora aqui demonstra compaixão com eles. Os ninivitas, meus irmãos, nós dissemos isso aqui nos outros cultos, eles eram maldosos, perversos, cruéis, corruptos, sanguinários. Alguns hábitos deles, cortar as mãos de inimigos. Outro hábito, pendurar os inimigos em estacas, vivos ainda, no deserto, e deixá-los morrer com as estacas fincadas no seu corpo, ali no deserto. Perversidade. Eles gostavam da crueldade, decapitavam pessoas. A história aponta isso. E mais, tinham também o hábito de quando consideravam que uma criança não iria vingar, ou que daria muito trabalho, ou que atrapalharia alguma questão da vida adulta, dos pais, ou até da comunidade, eles matavam as crianças. Lá no texto de Naum, capítulo 3, versículo 10, ele aponta justamente essa perversidade dos ninivitas. Como ficavam as crianças, ele aponta algo como as crianças eram
apresentadas mortas na porta da cidade. Depois leia lá na 1:3-10. Então eles eram carregados disso. A Nilce acabou de falar, né? Sempre fez parte dos planos de Satanás a morte das crianças. Então certamente todo o agir dos ninivitas é um agir demoníaco. De fato. De fato. Mas, meus irmãos, a vitória que vence o mundo, diz a palavra, é a nossa fé. É preciso que as pessoas sejam levadas a conhecer a Deus, que creiam, para que possam vencer, então, as questões desse mundo, as obras de Satanás. Deus, então, escolheu a pregação como um meio pelo qual as pessoas são alcançadas, os perdidos são alcançados. Deus escolheu. O que Jonas está fazendo aqui, sendo comissionado por Deus a pregar aos ninivitas, é aquilo que depois Paulo, em 1 Coríntios, vai reafirmar. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Deus escolheu que fosse por meio da pregação da sua palavra, que nós hoje conhecemos como o Evangelho, que as pessoas fossem salvas. Para que creiam, é necessário que o Evangelho seja pregado. É necessário que a mensagem da parte de Deus seja pregada. É isso que conduzirá as pessoas no caminho da salvação, que as possibilitará ser salvos. Como ouvirão se não há quem pregue? A questão do Novo Testamento já se mostrava aqui no livro de Jonas. Como se arrependeriam se ninguém se dispusesse a pregar aos ninivitas? Deus então decide que a sua palavra chegará a esse povo e escolhe então Jonas a ir até aquele lugar. Jonas é então comissionado. Essa cidade, como eu disse, com milhares, centenas de milhares de habitantes. Talvez nem todos escutaram diretamente da boca de Jonas, mas fato é que rapidamente essa mensagem se espalhou, a cidade inteira recebeu, converteram os seus corações e se apresentaram arrependidos dos seus pecados. Se apresentaram ali arrependidos do seu mal. Algumas questões aqui parecem um tanto também contraditórias. Primeiro, a mensagem de Jonas é uma mensagem meramente de condenação. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Não há nem diretamente algo que aponte o que eles devem fazer. Arrependam-se e creiam para que vocês sejam salvos. Isso não faz parte da mensagem de Jonas. Aqui nos abre algumas possibilidades. Mas fato é que o coração dos ninivitas é conduzido ao arrependimento. De tal forma que eles, como povo, como grupo, eles acabam sendo conduzidos juntos a esse sentimento. Eles vão juntos se arrepender. De fato, meus irmãos, nós não somos salvos pelas nossas boas obras. A palavra também nos aponta isso. Mas algo que é fundamental entender é que a mudança de atitude, ou seja, as obras, ela acompanha aqueles que verdadeiramente se converteram. A genuína conversão, ela é acompanhada de obras. Ela é acompanhada de atitudes. E era necessário, então, para que nós pudéssemos entender esse arrependimento dos ninivitas, que o texto bíblico justamente nos apontasse isso. E ele nos aponta isso. Alguns pontos aqui, alguns sinais da conversão dos ninivitas, que servem também para que nós possamos perceber um pouco melhor a conversão das pessoas que estão ao nosso redor, daqueles a quem nós pregamos. É importante também perceber. Ontem eu vi um vídeo de um pastor, que ele
contrapondo a ideia de uma salvação por obras, ele deixou muito espaço para uma vida sem obras. E isso nós não podemos fazer. De fato, a conversão, ela é por meio da fé. Deus vem com a sua graça e nós, por meio da fé, recebemos a salvação da parte do Senhor. Mas nós apresentamos frutos de arrependimento, demonstramos por meio da nossa vida que de fato fomos salvos, estamos convertidos, né? É a palavra que nós usamos. Versículo 5: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Primeira coisa, um arrependimento sincero. Há aqui uma demonstração de um arrependimento sincero. Por quê? Porque eles, primeiro o povo, olha como é interessante. O texto seguinte vai dizer, quando as notícias chegaram ao rei. Quando as notícias chegam ao rei, o povo já está se arrependendo. Não foi uma coisa que veio meramente pela determinação do rei. Depois ele vai fazer uma determinação. Mas eles já estão se arrependendo quando as notícias chegam ao rei. E eles demonstram então esse arrependimento sincero, genuíno. Por quê? Porque um arrependimento genuíno ele tem alguns traços. Primeiro traço, a tristeza interior pelo pecado. É necessário haver uma tristeza interior pelo pecado. Ninguém que não esteja triste com o seu pecado se encontrará depois verdadeiramente arrependido. Não tem como. Tem gente que se sente mal porque está triste pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, isso já é o caminho do arrependimento. Pior seria se você não estivesse triste por aquilo que fez. Além da tristeza, é necessário também que haja, junto com essa tristeza, uma conversão de fato de posição, o abandono daquilo que se fazia. Então ninguém que diga que está verdadeiramente arrependido, enquanto segue vivendo as mesmas práticas. Por fim, além da tristeza e além da conversão, da mudança de rumo, de rota, é necessário que haja um coração mais voltado para Deus, porque o verdadeiro arrependimento nos conduz em direção a Deus. Mas aqui os ninivitas, que estavam agora conhecendo o Deus verdadeiro, eles tinham também uma forma de demonstrar isso. Historicamente também muito comprovada e presente no Antigo Testamento, que era o jejum e a humilhação. Então, quando o texto nos diz aqui que eles proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, o pano de saco também era uma forma de demonstrar isso. Eu lembro que na minha época de líder de jovens, tinha um jovem que andava literalmente com um pano de saco. Ele queria demonstrar. Sempre achei muito estranho, né? Biblicamente, para os dias de hoje, nós não precisaríamos, mas eu tentava respeitar. Era a forma dele, que talvez tenha entendido que ele tinha que fazer. Não é necessário, desde que haja uma contrição verdadeira no coração. Mas, no Antigo Testamento, isso sim era bem presente. Então, eles se vestem aqui de pano de saco, eles se colocam ali em jejum, e isso é a forma deles demonstrarem arrependimento. Então, há de fato aqui um arrependimento sincero, porque marcas presentes naquele tempo demonstram esse arrependimento. Outra coisa que nós vemos aqui é a profundidade da fé. Uma profunda fé em Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o arrependimento ele nos afasta do pecado. Mas a fé é aquilo que nos aproxima de Deus, nesse processo do arrependimento. Então o arrependimento diz assim, olha, eu não quero mais caminhar com isso. Mas enquanto em meu coração é gerada fé, através do conhecimento de Deus, eu me aproximo de Deus. Afinal de contas, nem tem como deixar aquilo que me atrai, aquilo que é pecado, sem que eu me aproxime de Deus. Não tem esse meio do caminho. Não, eu preciso me aproximar de Deus. Então, essa fé profunda que eles declaram aqui, os ninivitas, o texto diz, os ninivitas creram em Deus. E diz também que quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano, então ele também faz aqui
traços do seu arrependimento. Vestiu-se também de pano de saco, deixando o seu manto real. Então, uma realeza tirando o seu manto caríssimo para colocar um pano de saco, para demonstrar isso. Sentou-se sobre cinza, também foi um gesto dele, e fez então essa proclamação por meio de um decreto. E esse decreto agora se estende a todas as pessoas ali debaixo da sua autoridade. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais. Sobrou até para os bichos. Ninguém vai comer aqui. Acabou. Vamos nos colocar diante de Deus. Então ele demonstra aqui essa fé profunda. Por que há aqui também no rei a demonstração de uma fé profunda? Porque quando o rei decide então agora espalhar isso, compartilhar isso com a nação, é porque ele crê realmente nisso. Então há uma profundidade de fé aqui demonstrada. Ele não é como alguém que está agindo de uma maneira inconsequente. Ele é um rei. E as decisões de um rei são muito mais sérias do que a gente receber uma mensagem lá no nosso WhatsApp, nem checar e compartilhar uma informação falsa. Não. O rei, ele lida com questões sérias da nação. Então, quando ele diz assim, olha, eu vou compartilhar isso, eu vou determinar, eu vou decretar isso aqui para a nação, ele está entendendo que aquilo realmente é muito sério. Então, há uma fé profunda e uma fé agora depositada em Deus. A outra questão aqui é justamente o abandono das práticas. Versículo 8, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. E ele diz, deixem os maus caminhos e a violência. O arrependimento, como eu disse agora há pouco, ele é acompanhado por abandono das práticas. Ah, Deus, mas eu estou indo direto para a igreja agora. Ok, valeu. Ah, Deus, mas estou lendo minha Bíblia todo dia. Ok, valeu. Deus, eu estou até orando. Estou vendo, estou sabendo, estou escutando. Mas Deus, eu continuo nas mesmas práticas que a Tua palavra me diz que é errado, quando eu oro, eu sei que é errado. Aí que Deus olha para nós e diz, o que falta em você é arrependimento. Porque o arrependimento genuíno nos conduz ao abandono das práticas pecaminosas. É o que o texto aqui deixa muito claro. Isso não é legalismo, meus irmãos. Nem com isso está considerando que não tenhamos mais nenhum erro e nenhuma falha. Não é isso. Mas a decisão e uma vida de abandono às velhas práticas, ela é fundamental. Ela demonstra o nosso genuíno arrependimento. Deixem os maus caminhos e a violência. O país, a nação mais violenta. O rei agora determina, nós precisamos largar as nossas práticas. Isso inclui até prejuízo financeiro. Por que, pastor? Porque os ninivitas são um povo de guerra. E por mais que no começo do livro eu tenha dito, nesse momento aqui eles não estão aqui, parece que ganhando muitas terras, historicamente esse é o momento deles, mas eles são um povo de guerra. E povo de guerra cresce território, cresce posses, cresce ganhos com guerra. E como agora eles vão para a guerra e passarão ou vencerão uma guerra sem matar, sem as suas formas de crueldade com que eles faziam as situações? Não tem como. Imagine dizer para eles que estão habituados a viver dessa forma que não devem mais fazer assim. Não tem como. Eles precisam disso. Só que agora há um decreto do rei dizendo, nós vamos abandonar isso. E talvez alguém, aqui no caso, todos eles estão arrependidos, mas se tivesse um não arrependido, talvez perguntasse ao rei, e agora como é que a gente vai fazer?
E ele teria dito, não, vamos abandonar, é isso mesmo. Tem muita gente que não abandona as suas práticas de pecado, porque fica pensando assim, como é que eu vou ganhar o meu lucro agora? Como é que eu vou me dar bem agora? Como é que eu vou pegar alguém agora, né? O pessoal é pegador, né? Pega gripe, pega raiva, e pega as menininhas, e pega os caras aí nas festas. Como é que eu vou me dar bem agora? Eu só sei assim. E muita gente não abandona as suas práticas pecaminosas porque pensa nas suas perdas. Aqui o texto nos mostra que abandonar as práticas pecaminosas inclui as perdas. Inclui aquilo que eles deixarão de receber. Inclui, talvez até, prejuízo. Não apenas deixar de ganhar, mas até prejuízo. Por quê? Porque um povo de guerra, na hora que começa a espalhar a história dizendo assim, ei, os ninivitas não estão mais assim cruéis. Talvez um outro povo chegue e diga assim, olha, então vamos atacá-los, chegou a nossa hora. Eles são tudo crente agora, né? É assim que fazem com a gente, tá crente agora, né? Não tá mais... Então de repente é a nossa hora de atacá-los, porque eles não vão revidar. E o arrependimento inclui considerar as nossas perdas. Entenda isso. Arrepender-se inclui considerar as nossas perdas. Isso vale para nós e vale para quando nós ensinamos, quando nós levamos o Evangelho. Porque às vezes a gente quer dizer para a pessoa assim que ela não vai perder muito não, a gente fica com medo de dizer para ele. Aí digamos que você vai lá pregar para o traficante, ele vai dizer assim, eu vou ter que largar a boca? Você vai dizer, só não a sua, você tem que levar, que crente come, né? Mas a boca aí você vai ter que deixar. E talvez a pergunta seja, e agora? Como é que eu vou viver? Essa é uma pergunta cruel. Eu lembro quando os meninos estavam arrumando a ação, né? O Alexandre estava conversando comigo. Aí disse, eu quero falar alguma coisa? Eu falei, se prepare. Não, Alexandre? Você se prepare, que quando chegar lá, tem de tudo. Porque assim, é muito fácil chegar lá e dizer assim, ó, vou entregar arroz. Outra coisa é você dizer assim, nós estamos à disposição de vocês. Porque pode vir alguém e dizer assim, eu fui abusado. Quem é o abusador? E apontar assim, dizer, aquele bem ali. E o que a gente vai fazer? Pode acontecer de alguém chegar e dizer assim, eu quero sair da rua hoje, mas eu não sei para onde eu vou. Mas eu só queria sair, me tira daqui. E a gente vai dizer o quê? A gente, enquanto igreja, vai dizer o quê? Ou acontecer como aconteceu ontem. O rapaz chegou e procurou ele, disse assim, eu quero sair. Uso droga, estou aqui com a roupa do corpo e eu quero sair daqui. E graças a Deus, né, já estávamos preparados, justamente pensando nessas possibilidades. E o rapaz foi encaminhado para o centro de recuperação, como o Alexandre falou aqui. E sabe o que vai acontecer agora? Nós, enquanto igreja, as minhas ofertas, as suas ofertas, vão mantê-lo lá. A gente vai ter que manter agora. Enquanto ele estiver lá, até que ele saia de lá, roupa, que ele não tem, produto de higiene, a gente já mandou ontem lá um valor. Vai ter que dar um valor todo mês para ajudar, para colaborar, para contribuir. Não é só chegar lá e entregar, não. Sabe o que o pastor lá disse para o Alexandre, para o Valdeir? 90%, 99% das pessoas que trazem alguém aqui, saem daqui dizendo que vão ajudar e nunca mais aparece. Crente como a gente. Chega lá, entrega e vai embora. E o pastor lá, né, Alexandre, vive pela fé. Se dedica para isso. Mas a gente tem que encarar isso. Que às vezes quando você pregar, a pessoa vai dizer, eu quero largar isso, eu quero abandonar isso. Mas como fica a minha vida agora? E na hora que chegam as questões para nós temos que ser parte da resposta. É claro que Deus é a resposta. Mas como Deus conduzirá as coisas? Essa era a aflição de Jonas. Mas os ninivitas que estão se arrependendo, eles estão completamente entregues. Deixem de lado os caminhos maus e a violência. Então, arrependimento inclui as nossas perdas também. Por fim, arrependimento inclui uma posição de humildade diante de Deus. Versículo 9.
talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Olha que coisa maravilhosa. A gente não vê os ninivitas aqui arrogantes diante de Deus. Vamos fazer isso aí que Deus vai... É só fazer isso que Deus vai deixar a gente de mão. Não. Vamos fazer. Na verdade, eles já estavam fazendo. Já estavam se arrependendo. Já estavam vestindo panos de saco. Já estavam em jejum. Já estavam ali naquele clamor nacional. E enquanto faziam isso, sequer eles sabiam se seriam perdoados ou não. Porque a mensagem de Jonas não dizia, como eu comentei aqui atrás, a mensagem não dizia assim, olha, se vocês se arrependerem, não. Eles entenderam que precisavam se arrepender. E tendo entendido isso, eles recorrem à humilhação, eles recorrem ao clamor a esse Deus, mas não colocam a Deus uma obrigação, porque Deus, meus irmãos, Ele não tem obrigação de ser misericordioso conosco. Nós somos os pecadores, nós somos maus, nós deveríamos ser condenados. Ele não tem obrigação, mas Ele faz, pela sua graça e pela sua misericórdia. E os ninivitas entenderam isso. E se colocam diante de Deus com uma posição de humildade. O arrependido de verdade, ele se coloca diante de Deus com uma posição de humildade. Ele não chega diante de Deus com uma moeda de troca. Aí, já estou bom, já larguei isso aqui, e aí? E aí vou voltar para o ministério, e aí minha mulher vai voltar para mim, e aí eu vou voltar até aquele trabalho que eu tinha, quando eu perdi, que eu estava pecando. Não, posição de humildade diante de Deus. Ele não nos deve nada. Ele não nos deve nada. Porque até o ar que nós respiramos é Ele que nos concede. Então, arrependido de verdade, ele se coloca diante de Deus em posição de humildade. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. Talvez. Era esse o sentimento dos ninivitas. E o texto conclui dizendo que, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Foi Deus que mudou de rota. Aqui é importante só esclarecer essa questão aqui teológica, né? O arrependimento de Deus. Deus se arrepende? Então a gente se pergunta. O sinal aqui de arrependimento humano é que o homem, ele tem essa tristeza do pecado, essa mente mudada e o coração voltado para Deus. Assim se arrepende o homem. E aí, como sinal do arrependimento, há uma oferta de perdão da parte de Deus. Somos agraciados por Deus. Ele então vem com o seu perdão sobre nós. Mas, meus irmãos, o arrependimento de Deus, ele é diferente. A expressão aqui que nos apresenta, dizendo assim, ó, Deus se arrependeu, ela é um pouco estranha, na verdade. Porque Deus não erra, Deus não peca, não pecou e não pode pecar. E se Ele não erra e não decide, não determina coisas erradas, Deus também não pode se arrepender. Ou não teria, na verdade, por que se arrepender. Visto que, diferente de nós, Ele não erra. Há uma expressão também no hebraico que é nihan, que quer dizer que houve uma decisão de outro modo. Então, aquilo que o texto nos chama de arrependimento de Deus é que Deus decidiu de outro modo. A decisão de Deus a decisão de Deus que estava ali apresentada a eles é o seguinte: se vocês não se arrependerem, serão destruídos. Mas ela traz uma outra condição. Mas, caso se arrependam, o Senhor virá sobre vocês com graça e não os destruirá. Então já estava ali presente
na orientação de Deus, na palavra de Deus, a condição implícita. E assim, meus irmãos, é que Deus faz. E nós vamos encontrar isso vastamente no Novo Testamento, nos Evangelhos. O homem que se arrepende, recebe da parte de Deus perdão e é salvo. Quem não se arrepende é condenado. E assim, meus irmãos, é o Evangelho. E que nós possamos então, diante disso, dessa informação, apresentar o Evangelho às pessoas. Que não apenas nós possamos viver uma vida de genuíno arrependimento, mas que possamos apresentar o Evangelho às pessoas. Porque para que sejam salvos, é necessário que também se arrependam. É necessário que, tendo conhecido os seus pecados e tendo conhecido o Evangelho, sejam levados ao profundo arrependimento. E isso, meus irmãos, só acontecerá se o Evangelho, se a palavra de Deus for pregada. Assim aconteceu com Nínive, assim acontecerá com qualquer um que chegar perto de nós. Então, você quer que alguém seja salvo? Pregue a ele o Evangelho. E ele encontrará, então, uma possibilidade da parte de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu para nos dar vida. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar.